Se tem uma coisa nessa vida nômade que gera curiosidade nas pessoas na hora que eu falo, é quando eu digo que eu moro 6 meses na Tailândia por ano e esses outros 6 meses eu viajo o mundo. A galera fica assim: como é que você planeja isso? Por que você faz isso? Será que eu posso fazer isso? Me explica isso melhor. Eu já contei algumas vezes nesse canal aqui o motivo pelo qual eu faço isso, mas eu queria dar uma aprofundada hoje. Por quê? A gente sabe que a vida nômade, ela não tem um estilo único de viagem que vai funcionar para todo mundo. Tem muitas maneiras de você viajar, maneiras diferentes que você pode explorar, e às vezes você pode encontrar uma maneira que funciona melhor para o seu estilo, dependendo das suas condições, dependendo dos seus contextos, e talvez esse vídeo pode alertar vocês e explodir muito aí a cabeça e talvez trazer uma possibilidade para você que nunca tinha pensado. Mas antes da gente começar esse vídeo, gente, eu preciso falar que eu tô num lugar que venta muito. Eu estou falando com vocês diretamente do Ceará. É vento para todo lado, então não sei como é que tá a qualidade desse áudio. Eu espero que ela esteja boa e que seja aí possível a gente bater esse papo no dia de hoje, tá bom? Estou falando diretamente, gente, da cidade. Eu sou terrível com nome, uma curiosidade sobre mim. Eu nunca lembro o nome dos lugares que eu estou passando ou que eu já passei. Eu recebo pergunta no Instagram: Leandro, o que você passou? Como é que chama aquela cidade? Gente, eu não lembro, eu tenho que sempre dar um Google. Então, se você me perguntar um dia, às vezes é mais fácil dar um Google. Eu vou ter que olhar aqui no meu Instagram como é que chama o lugar que eu tô, porque eu realmente não lembro aqui. Estou falando diretamente de Icaraí de Amontada, no Ceará. E estou na praia aqui, gente. Para quem caiu aqui de paraquedas, meu nome é Leandro Mariani. Eu sou nômade digital, estou viajando o mundo desde 2019. E nesse canal eu te conto como se tornar um nômade, como ganhar salários em dólar pela internet e como viajar de uma maneira mais econômica para aproveitar esses lugares lindos do nosso mundão. Então bora lá, sem mais delongas, bora começar o vídeo de hoje. Bom, pessoal, desde que eu cheguei no Brasil há mais ou menos 1 mês e meio atrás, eu venho encontrado muitos amigos que eu não via há muito tempo, família e etc. E a galera, eu conto do meu estilo de vida e a pessoa fica chocada que eu fico 6 meses na Tailândia e 6 meses viajando, sabe? Eles acham muito curioso isso. E todo mundo que eu encontro viajando também, a gringaiada, enfim, todo lugar que eu passo, isso é sempre um ponto que as pessoas normalmente elas ficam muito surpresas e impressionadas com isso, né? E uma outra coisa que acontece muito é eu encontrar com pessoas que falam assim: Leandro, eu acho muito legal esse estilo de vida, mas ele não funcionaria comigo por causa disso. E eles me dão um motivo. E esse vídeo é justamente para falar que não existe um único estilo de viagem. A gente pode adaptar a nossa viagem para quebrar com aquelas objeções que a gente tem, aquelas dificuldades que a gente acha que a gente vai encontrar durante a nossa jornada. E durante esses vídeos vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor do que eu tô falando. Para contextualizar todo mundo, gente, o que aconteceu? Eu mudei muito o meu estilo de viagem. No início eu estava fazendo um período sabático. E o que é o sabático, né? Eu vou deixar até um vídeo linkado aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é o período sabático. Mas basicamente eu estava viajando sem compromisso de trabalho. Então eu ficava cerca aí de 20, 30 dias por país. Eu estava viajando um pouco mais rápido e eu consegui visitar muitos países e continentes durante esse período. Até que eu fiquei preso na Tailândia pela pandemia. E quando eu cheguei na Tailândia, eu não conseguia viajar e foi a época que eu me tornei mesmo nômade digital. Que foi naquele momento que eu comecei a efetivamente trabalhar pela internet. E aí eu fiquei morando na Tailândia durante 1 ano, conheci a Tailândia de norte ao sul. Foi a melhor fase para visitar a Tailândia, porque tinha um total de talvez 100 turistas no país inteiro. Então eu chegava naqueles pontos turísticos lindos e maravilhosos, só tinha eu e meus amigos por lá. E teve uma ilha que eu mais gostei durante essa minha jornada, chamada de Koh Phangan. E eu resolvi ficar mais tempo nessa ilha, né? Então eu resolvi morar nessa ilha. E quando eu me mudei para essa ilha, se passaram, sei lá, uns 6 meses. Quando eu tava totalizando aí 1 ano que eu estava morando na Tailândia, eu conheci o meu namorado. O meu namorado, ele nasceu na França, só que ele não se identifica muito com a França. Não é um país que ele gosta muito. Há uns 12, 13 anos atrás, ele foi para Tailândia e se apaixonou e mudou para Tailândia. E ele vive na Tailândia desde então. Ele nunca foi um nômade digital, ele já viajou sim, ele já conhece alguns países, mas ele tinha escolhido a Tailândia como lar, como a casa dele, sabe? Ele tem um visto permanente lá. Enfim, acabei conhecendo ele, só que nessa jornada, gente, eu já tinha, para vocês terem uma ideia, decidido que depois que a gente estava junto assim mais ou menos uns 4 meses, ou seja, eu já tinha 1 ano e 4 meses de Tailândia, a pandemia começou a dar sinais de melhoria no mundo. Vários países começaram a abrir e eu comecei a ficar com saudade da estrada, saudade de viajar. Eu não conseguiria ficar mais aquele tempo gigantesco dentro da Tailândia, não sei por quanto tempo. Então eu resolvi abraçar essa oportunidade e viajar, mas eu tinha acabado de começar um relacionamento. Eu acho que nesses momentos não existem
tem certo e errado, existe o que cada um está vivendo e o quanto que você está dedicado a se manter em conexão aí com o seu sonho. E eu tinha o sonho de conhecer muitos lugares ainda. Então eu cheguei, tive uma conversa muito difícil com ele, quando teve uns 4 meses de namoro assim, e falei com ele, olha, Guillaume, eu não tô mais legal na Tailândia, pra mim a Tailândia já me deu o que ela tinha que dar, tô com vontade de voltar pra estrada e viajar esse mundo. Ele ficou um pouco chateado, mas aceitou os meus argumentos e a gente meio que combinou aí nesses 4 meses de relacionamento de que quando se desse, a gente se encontraria em algum lugar do mundo, seja na Tailândia, seja no Brasil ou seja em outro lugar. E nisso eu consegui comprar uma passagem aérea de Portugal para o México de 70 euros, gente, só que eu ainda estava na Tailândia. E aí eu pensei assim, pô, eu não queria ir para a Europa direto, talvez caberia mais um país na Ásia antes de eu ir para Portugal para pegar esse voo. E aí eu resolvi ir para o Nepal, eu encontrei uma passagem legal para o Nepal também, então eu fui para o Nepal, que eu tenho uma série de vídeos no Nepal aqui, ó, que eu também vou deixar linkado aqui na descrição para vocês assistirem, que eu fiz a trilha por lá. Eu tenho esses vídeos, enfim. Depois do Nepal eu fui para a Suíça e da Suíça para Portugal para pegar meu voo para o México. E aí o meu namorado Guillaume, ele veio conversar comigo assim, faltando mais ou menos 1 mês e meio para minha partida, alguma coisa assim. Ele perguntou se eu me importaria que ele fosse e me acompanhasse junto pelo Nepal. E eu disse, é claro que não. Aí ele falou, então beleza, ótimo, a gente fica 2 semanas lá, 2, 3 semanas, depois eu volto para Tailândia e você segue viagem. Beleza, chegamos no Nepal. Quando a gente chegou no Nepal, no final da viagem, eu estava indo para a Europa, ele voltando para a Tailândia, ele falou assim, você se importa se eu for para a Europa com você também, porque eu posso visitar minha mãe, e depois você vai para Portugal e vai para o México. Enfim, fizemos isso. No final, fomos fazendo cada vez mais, talvez mais esse país e aquele lá, e eu volto. Enfim, no final das contas, gente, que era para ser uma viagem de 2 semanas com ele, se tornou uma viagem de 6 meses. No final desses 6 meses, gente, eu tinha 3 anos e meio que eu não vinha pro Brasil, né? 3 anos, eu acho, não sei, alguma coisa assim. E eu resolvi vir para o Brasil para passar o Natal com a minha família, e ele foi pro Natal com a família dele lá na França. Passado mais 1 mês de Natal e etc, ele veio pro Brasil, ainda a gente fez uma viagem pelo Brasil, e nessa viagem a gente chegou em Florianópolis e eu apaixonei com Florianópolis. Eu disse aqui, eu vou morar aqui. E um dia, um pouco antes do voo dele de ir embora, a gente sentou para conversar e ele me vira e fala assim, Leandro, eu tava procurando casa em Florianópolis e tava tudo muito caro, etc. Aí ele falou assim, nossa, Leandro, esse preço que você vai pagar em Florianópolis, a gente pega uma casa muito melhor na Tailândia. E eu disse, ops, e não é que é verdade? Então por que eu não vou lá pra Tailândia, né? Então nisso, fomos para Tailândia. E por coincidência, gente, tinha dado 1 ano de relacionamento. A gente, dentro desse 1 ano de relacionamento, a gente ficou 6 meses na Tailândia e 6 meses viajando. Só que a gente não tinha feito essa matemática na cabeça e a gente nem tinha percebido que isso tinha acontecido. Pois é, voltamos para Tailândia. No meio da Tailândia também, eu queria conhecer outros países. Lá na volta, a gente não ficou 6 meses direto, mas no meio ali, ó, a gente acabou indo para Indonésia e passando 1 mês na Indonésia. Voltamos para Tailândia e quando tava batendo quase 6 meses de Tailândia, ele virou para mim e falou assim, Leandro, vai ser aniversário da minha irmã lá na Europa e eu tenho que ir, que é aniversário de 40 anos dela. E foi quando eu também consegui presentear minha mãe com uma viagem para a Europa e daria mais ou menos naquela época, sabe? E foram momentos incríveis que eu tive com a minha mãe lá. Quem me acompanha no Instagram, @eu_Leandro_Mariani lá, sabe de todo esse rolê. Quando minha mãe foi embora, a mãe dele queria que a gente passasse Natal também na Europa. Então a gente resolveu estender. Então no final das contas deram 3 meses de Europa. E aí depois desses 3 meses eu já tinha cansado de Europa também. Falei assim, olha, eu tô com saudade de reggaeton, de música latina e eu quero ir pra América Latina. Aí ele falou, então vambora. Aí foi quando a gente foi pra Cuba, Colômbia, Chile, Bolívia, enfim, fizemos uma viagem pela América Latina e aí tava dando a época do carnaval no Brasil, viemos pro carnaval do Brasil. Até que ele precisava voltar por causa do trabalho dele pra Tailândia. E aí ele tinha que voltar e aí a gente voltou. Ele falou, você vai voltar comigo? Vamos. E aí eu voltei. Quando a gente percebeu, gente, novamente, por uma pura coincidência do destino, a gente tinha passado mais 6 meses viajando. E voltamos pra Tailândia. E quando a gente chegou na Tailândia dessa vez, foi a primeira vez que a gente realmente tinha percebido que a gente estava fazendo 6 meses na Tailândia, 6 meses viajando. E aí a gente ficou, a gente conversou muito esse ano, né? Isso foi esse ano, pra gente definir isso como o nosso planejamento de viagem, né? A Tailândia é o que ele considera lar no mundo. E o que eu considero lar no meu mundo é justamente
o mundo. Então eu amo o Brasil, eu amo tudo, mas eu quero viajar. Então a gente encontrou esse equilíbrio para a gente fazer funcionar. E agora a gente está durante os 6 meses que a gente estaria na estrada. E foi 1 mês nos Estados Unidos, 2 meses no Brasil e agora a gente segue viagem aí, porque tem mais destinos aí pra gente explorar e conhecer pelos próximos dias. Mas foi esse rolê e por isso que isso aconteceu comigo. E eu sei que muita gente vai perguntar assim, Leandro, mas como é que você fica na Tailândia por 6 meses, né? O visto de turista para brasileiro lá, gente, são 3 meses. Brasileiro não precisa de visto, na verdade, para entrar na Tailândia. E o que que acontece? O que que eu faço? Eu fico na Tailândia 3 meses, fechando os 3 meses, eu saio da Tailândia e vou pra Indonésia, fico um tempo na Indonésia e quando eu volto pra Tailândia, eu ganho mais 3 meses de visto. Ou seja, eu consigo fazer esse equilíbrio aí para não precisar de ter um visto especial para morar na Tailândia, que honestamente no momento atual também não é a minha intenção, mas eu gosto, eu não consigo ficar tanto tempo assim, 6 meses direto no mesmo país, por mais que eu ame a Tailândia, eu não conseguiria. E eu tô falando isso tudo para vocês porque é o seguinte, quando a gente para pensar sobre essa questão de viagem, né, de viajar o mundo e etc, a gente pensa que existe um estilo único, né, que o nômade, ele viaja, fica pulando de país em país, pulando de galho em galho, cada dia está num lugar, e não necessariamente é assim. A gente pode fazer e adaptar a viagem para o estilo que funciona para a gente. Um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalha na minha equipe, o Marcos, que ele já é nômade há uns 8 anos. Ele é nômade antes da palavra nômade existir. O estilo de viagem dele é completamente diferente do meu. Quando ele vê o meu estilo de viagem, ele fica louco. Ele fala, Leandro, como é que você consegue fazer isso, né? Principalmente nos próximos outros 6 meses que eu tô viajando no mundo, eu tô mudando muito, cada dia eu tô num lugar. E ele fala que não daria conta disso. Por quê? Primeiro, porque ele viaja com animais, ele viaja com os gatos dele, né? E segundo, que ele é surfista, então ele gosta de surfar. Então, o estilo de viagem dele é pelo menos 6 meses por lugar. E desses 6 meses precisa ser verão e precisa ser um lugar de surf. Esse é o rolê dele. E eu também conheço gente, pessoal, que viaja e fica 15 dias por país, 20 dias por país, que fica 3 meses aqui, 3 meses ali, 1 mês aqui, 1 mês ali. Não tem um estilo correto, único para ser nômade digital. Existe aquele estilo que funciona para você. Você pode muito bem, perfeitamente, ser um slow travel. Slow travel é que viaja devagar, né? Quando você é um slow travel, além de você conseguir aproveitar mais do país, daquela cultura local, você economiza muito na sua viagem. Você tem menos passagem de avião para pagar. Você consegue fazer combinados de aluguel, né? Ganhar desconto mensal, bimestral, trimestral. Então a gente tem várias vantagens, né? E viajar, quando a gente viaja muito rápido também, a gente se estressa muito, principalmente as pessoas que trabalham pela internet. Quando a gente está de sabático, ainda vai, né? No meu sabático eu conseguia ministrar isso muito melhor. Como agora eu trabalho pela internet, eu percebo que fica muito mais difícil eu conseguir fazer esse organizado, sabe? Mas de qualquer forma, o que a gente precisa para poder planejar qual que vai ser o nosso estilo de viagem, a gente precisa entender essas questões de visto, né? Existem países como a Tailândia que a questão do visto ela é muito simples e a questão de custo de vida também, né? Você pode muito perfeitamente ficar 6 meses na Inglaterra, ficar 6 meses nos Estados Unidos com visto de turista, você pode fazer isso, só que são países mais caros. Então para você se sustentar lá, ou você vai ter que ganhar em dólar, ou você vai ter que economizar muito na sua viagem, né? Que são os temas que se você maratonar aqui nesse canal, você vai encontrar muito conteúdo sobre isso, que eu trago sempre essa mistura aí, porque realmente vai ter que adaptar a sua viagem para que ela caiba aí no seu orçamento e no tempo que você quer ficar por lá. Na Tailândia você consegue ficar mais no Sudeste Asiático no geral, né? Bali, Tailândia, são países que têm um custo de vida muito mais barato. Então você consegue ficar lá um tempo maior, ter um pouco mais de conforto e etc. Porque um aluguel lá de uma casa top na Tailândia é o preço de uma casa simples na Europa, ou até, talvez seja até mais discrepante, né? Essa diferença. Então, isso que você precisa colocar na balança aí para poder fazer o seu planejamento, beleza? Então, pessoal, eu queria trazer essa história para vocês nesse vídeo. Foi um vídeo sem roteiro, mas só quis trazer essa visão aí que muitas pessoas às vezes me seguem ou pelo Instagram, ou pelo TikTok, ou pelo YouTube aqui mesmo, e não sabe o contexto completo, e eu queria trazer isso para vocês porque às vezes pode ser um formato que você pode explorar aí na vida nômade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele like maroto que me ajuda muito na entrega desse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito e um beijo e até o nosso próximo vídeo.